mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Todos em pé para aclamarmos o Santo Evangelho cantando. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Podemos sentar. Caríssimos irmãos, nós retomamos a nossa caminhada de tempo comum. A cor litúrgica passa a ser verde, a esperança, para mostrar que nós estamos caminhando na esperança. Já é um conhecimento nosso que, ao longo do ano litúrgico, a igreja nos apresenta 34 domingos do tempo comum. Esse é o 11º. E no finalzinho, lá no último final de semana de novembro, nós vamos declarar para o mundo inteiro o nosso amor por Jesus Cristo, dizendo que Jesus é Rei do Universo.
dizendo que Jesus é rei da minha vida, rei da minha família, rei da minha história. É a última festa do tempo comum. Depois a gente começa um novo tempo na nossa igreja, que a cor já é o roxo, é o tempo do advento, tempo que nós vamos começando a preparar a nossa vida, o nosso coração, para receber o menino Jesus naquela noite de Natal. Depois do tempo de Natal, nós entramos num outro tempo, que é o tempo da Quaresma, que nós há pouco tempo refletimos as leituras próprias do tempo da Quaresma. Depois o tempo da Páscoa e depois o tempo comum. É assim a dinâmica da nossa igreja. É assim que nós vamos caminhando, meditando a palavra de Deus. E hoje, nesse final de semana, a liturgia nos convida a olhar a nossa vida, a olhar o mundo em que nós vivemos, mas com os olhos da confiança, com os olhos da esperança. E nós vamos perceber isso ao longo dessas 3 leituras que nós acabamos de ouvir. Primeira leitura, profeta Ezequiel, um texto escrito 607 anos antes de Cristo, escrito entre os exilados na Babilônia. Nós já sabemos, nós já estudamos isso, que o povo de Deus, em um determinado momento da história, foi exilado. Ano 598, o rei Nabucodonosor invade Jerusalém e leva para a Babilônia alguns representantes do povo. E esse texto que nós temos hoje, do profeta Ezequiel, ele surge exatamente nessa época, em que alguns de Jerusalém estavam vivendo a experiência do exílio, mas tinha um grupo que havia ficado em Jerusalém. Então a mensagem do profeta, ela serve para os dois, aqueles que estão exilados e aqueles que estão em Jerusalém. Para aqueles que estão exilados, ele diz o seguinte: não é uma experiência de final de semana. O tempo do exílio será um tempo duro, será doloroso, então ajeitem as suas vidas por aí. E aqueles que ficaram em Jerusalém, o profeta diz o seguinte: mudem de vida, senão vai acontecer a mesma coisa com vocês. Então, o capítulo 17 do profeta Ezequiel, cujo texto de hoje, a primeira leitura, foi tirada a partir do versículo 22, nós temos uma história um pouco enigmática, que começa lá no versículo 1 do capítulo 17, que não está no texto que foi proposto hoje, que o autor fala que virá uma águia, que vem do Líbano, que vai comer a ponta de um cedro, fazendo referência ao rei Nabucodonosor. E diz que essa águia vai apanhar o ramo mais elevado, se referindo a Jeconias, que sucedeu o rei Joaquim no reino de Judá. E essa águia leva esse ramo para o país dos comerciantes, o exílio na Babilônia. E no seu lugar, essa águia plantou uma nova árvore, Sedecias, que foi nomeado pelos babilônios. Mas, diz o profeta, essa árvore não vai prosperar. E de fato não prosperou, porque sucessivamente aqueles que foram eleitos para governar o povo faziam alianças políticas com os babilônios ou com os egípcios, e assim o povo começou a sofrer de novo. E o profeta diz: essa árvore não vai prosperar. Aí nós temos o texto que nos foi proposto hoje, que diz que o profeta vem dizer que Deus não esquece o seu povo, que Ele mesmo, o próprio Deus, vai pegar um ramo novo e plantá-lo numa montanha de Israel, e vai fazer esse ramo dar frutos, e essa árvore será forte, será resistente. Nós podemos conferir lá no versículo 23 da nossa primeira leitura: vou plantá-la sobre o alto monte de Israel, ela produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. Essa primeira leitura vem dizer que Deus está presente na história do seu povo, e que o poder de reis, o poder de imperadores, o poder político não podem conter a ação de Deus na nossa vida, porque Deus é Senhor da história.
E o profeta deixa muito claro isso. Deus vai continuar atuando na história do seu povo, diferente da lógica humana, porque Deus vai tomar aquilo que é pequeno, aquilo que é insignificante, a ponta de uma árvore, diz o profeta na primeira leitura, e vai fazer da ponta dessa árvore um cedro majestoso, algo que vai, de novo, trazer a esperança do seu povo, para dizer para cada um de nós que o reino de Deus, ele acontece a partir de iniciativas pequenas, de coisas pequenas, aparentemente insignificantes ao mundo, mas a partir daquilo Deus vai trabalhando, porque Deus é Senhor da história. Depois nós temos a nossa segunda leitura, a carta de São Paulo aos Coríntios. Essa carta nós começamos a lê-la na semana passada, e eu contextualizava essa carta dizendo o seguinte: comunidade, essa é a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, porque já teve a primeira. E qual era o contexto que estava vivendo a comunidade de Corinto? Alguns membros da comunidade começaram a espalhar coisas diferentes daquela que Paulo estava ensinando. Então, Paulo chama aquelas pessoas da comunidade e diz o seguinte: nós precisamos ficar em sintonia, nós precisamos anunciar a mesma coisa. Que história é essa? Agora eu anuncio uma coisa, vocês anunciam outra. Talvez, para a nossa realidade hoje, nós podemos até questionar: que história é essa de vir na missa no domingo e ir no centro espírita na segunda-feira? Que história é essa? E Paulo chama a atenção desses membros: ou nós somos cristãos verdadeiros, autênticos, ou então a gente cai fora. Aí aqueles que Paulo chamou a atenção, Paulo pensa, ou pensava que estava tudo resolvido, e deixa a comunidade e vai até a Ásia fazer uma viagem missionária. E quando Paulo sai da comunidade, aquele grupinho começa a difamar Paulo, começa a espalhar coisas que não condiziam com a realidade. Primeiro começam a se perguntar: quem é esse Paulo para vir aqui colocar o dedo na nossa cara, dizer que nós estamos errados? Sabe, gente, às vezes acontece muito isso nas nossas comunidades hoje. Nós, padres, nós somos responsáveis por aquilo que tem de mais sagrado dentro da vida de cada um de vocês. E quando a gente percebe que essa sacralidade ela é ameaçada, é nossa obrigação chamar a atenção. Meu irmão, muda de vida, porque eu quero te encontrar no céu. É nossa obrigação fazer isso. Só que muitos não entendem. Quando o padre corrige, muitas vezes, ao invés de mudar de vida, ao invés de rever certas atitudes, preferem difamar o padre, preferem abandonar a comunidade. Como é que a semente vai dar fruto no coração assim? Foi isso que aconteceu na comunidade de Corinto. Então Paulo, quando fica sabendo, Paulo volta para a comunidade e ali começa uma grande confusão, porque Paulo quer deixar as coisas às claras. Diz a Sagrada Escritura que houve um confronto violento de argumentações, e Paulo sai muito chateado dessa comunidade, dizendo que não voltaria lá mais. E vai embora para Éfeso, e fica em Éfeso um bom tempo. Depois, um grande amigo de Paulo, chamado Tito, ele vai até Éfeso e diz o seguinte: ô Paulo, eu acho que tem possibilidade de recomeçar de novo lá em Corinto. Então Paulo se enche de alegria e escreve a segunda carta que nós estamos lendo hoje, que começamos a ler no livro passado. E ele dizia o seguinte: meus irmãos, fixemos os nossos olhos nas coisas do céu. Afinal de contas, nós temos um encontro marcado no céu. As coisas desse mundo são efêmeras, são passageiras, mas o céu é o nosso lugar. Nós estamos caminhando para o céu, e cada dia vivido no amor aqui nesse mundo é um dia mais próximo do céu. Então por que é que eu vou ficar preocupando com picuinhas dentro da comunidade? Por que é que eu vou ficar preocupando
do corpo. Nós vamos nos encontrar no céu, mas em São Paulo, primeiro seremos julgados por aquilo que nós fizemos aqui. Nós podemos conferir lá no versículo 6 da segunda leitura que nós lemos hoje. Estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que enquanto moramos no corpo, de que enquanto moramos nesse mundo, somos peregrinos longe do Senhor. Pois caminhemos na fé e não na visão clara, mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Por isso também nos empenhamos para sermos agradáveis a Ele, quer estejamos no corpo, quer tenhamos deixado essa morada. Aliás, diz São Paulo, versículo 10 da nossa segunda leitura, todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo, de que tiver feito ao longo de toda a sua vida. E por fim, nós temos o nosso Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje se passa na Galileia. A Galileia, nós já sabemos que era um lugar excluído pelos judeus. A Galileia ficava na periferia da Judéia. Portanto, um lugar, segundo a teologia oficial, não chegaria a salvação oferecida por Deus. E não chegaria porque na Galileia se tinha contato com o mundo pagão. Na Galileia se fazia de tudo. Então Deus já tinha virado as costas para a Galileia. E Deus contraria toda a lógica humana quando Deus vai procurar uma menina de 17 anos na Galileia. Nazaré, periferia da Galileia. É engraçado que Deus pede licença para uma mulher para começar o seu projeto de amor. Deus pede licença para Maria, e Maria, mais do que depressa, diz o seguinte: faça-se em mim a tua vontade. Não permita que as coisas do mundo nublem ou criem uma cortina de fumaça sobre a tua vontade na minha vida. Faça-se em mim a tua vontade. E hoje nós encontramos Cristo porque Maria encontrou primeiro, porque Maria abriu as portas para o nosso encontro pessoal com Cristo. Então não tem como nós caminharmos sem Maria na nossa vida. Me desculpem os nossos irmãos evangélicos, mas tirar Maria é amputar um pedaço da salvação na nossa vida. Foi ela que primeiro disse sim ao projeto de Deus. E Deus foi encontrar Maria na periferia, lá no lugar onde os judeus achavam que não ia vir nada que prestasse. Tanto é que falam isso para Jesus: pode vir alguma coisa que presta de lá? E hoje Jesus conta essas duas histórias exatamente para dizer isso, que as coisas pequenas, as coisas simples, por detrás dessas coisas está escondido um grande dinamismo de amor. E Jesus começa contando histórias, e ele diz parábolas. Parábolas é uma espécie de figura de linguagem que leva a pessoa que está ouvindo a compreender melhor, a descobrir a verdade. E a parábola, ela foge um pouco daquele discurso racional demais, que às vezes não convence ninguém. Tinha aquele ditador aqui em Cuba chamado Fidel Castro, que ele falava 2, 3 horas seguidas, o pessoal tudo dormia, ele achava que estava convencendo todo mundo. De repente Jesus começa a contar histórias, e essas histórias despertam naquela pessoa que está ouvindo um profundo desejo de conhecer a verdade. É o que nós chamamos de parábolas. A pessoa começa a ser crítica, ela começa a pensar diferente. E no Evangelho de hoje Jesus conta 2 histórias dessas. Primeiro ele diz que era para olhar uma semente que coloca na terra. A gente pensa que acabou tudo, mas de repente passa noite, passa dia, essa semente começa a brotar, essa semente solta as suas folhas, essa semente
forma as espigas, essa semente faz com que a espiga amadureça. E vai acontecendo isso debaixo da terra, a gente não vê. Para dizer que o reino de Deus é assim. O reino de Deus acontece quando a gente menos espera, mas é preciso ter a semente na mão. E depois Jesus conta uma nova história, uma outra história, dizendo: então olhem lá a semente de mostarda. Olha o tamanho da semente de mostarda, a menor semente que existe entre todas. E ela dá uma árvore tão bonita que até os pássaros do céu fazem abrigo, procuram abrigo debaixo das suas folhas. Assim é o reino de Deus, meus irmãos. É reino porque é de Deus. E ele talvez lançado numa situação de conflito, lançado numa situação de desespero, aparentemente parece que não vai dar nada, mas de repente aquela semente começa a germinar dentro da terra, começa a crescer. Foi isso que aconteceu com o cristianismo, semeado essa semente há 2015 anos atrás, e hoje ela está aqui dando frutos, convertendo vidas, restaurando corações. Vamos pedir para Deus essa graça, que Ele nos faça semeadores desse reino. Esse reino conta com a ajuda de cada um de nós. Nós precisamos semear esse reino de Deus dentro das nossas famílias. Nós precisamos semear esse reino de Deus lá onde a gente trabalha. Nós precisamos semear esse reino de Deus nos ambientes políticos, onde se decidem coisas que agravam ou que ferem a nossa fé católica. Nós precisamos semear esse reino de Deus aqui dentro da nossa comunidade, para que ele possa cada vez mais crescer, dar frutos, transformar vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé.